Muito bem, gente, estamos aqui novamente, dessa vez para resolver a Unesp 2018. Material de apoio aí para minhas queridas turmas MED, de todos os cantos, de São Paulo, de Campinas, do Rio de Janeiro. É a Unesp resolvida de 2018, com calma, com tranquilidade, comentando bem devagarzinho, slow down. E até abrir aqui o próprio site nosso aí, para ir analisando as questões. Então olha só essa primeira aqui, ó. Unesp 2018. Vamos ver se a gente consegue passar o perfil da prova, né? Revisão Unesp é perfil da prova, porque preparação Unesp é você que faz ao longo de todo o ano. Mas eu confio em vocês. Juliana pratica corridas e consegue correr 5 km em meia hora. Seu primeiro desafio é participar da corrida de São Silvestre, de 15 km. Uma distância que é maior do que está acostumada a correr, 3 vezes maior, né? Seu instrutor orientou que diminuísse sua velocidade média habitual em 40% durante a nova prova. De repente, para tentar fazer com que ela consiga terminar, né? Se seguir a orientação de seu instrutor, Juliana completará a corrida de São Silvestre em... Então veja, olha só, dá pra gente calcular a velocidade média dela, né? Habitual. Depois dá pra retirar 60%, deixa eu ver, ó, diminuísse sua velocidade em 40%. Então dá pra fazer com que a nova velocidade seja 60% dessa. E aí, tendo a distância... então peraí, vamos lá. Então vem aqui comigo, aqui, ó. Então essa aqui é 76. Então, primeiro, vamos calcular a velocidade dela, velocidade média dela. 5 km, que é o deslocamento, em meia hora. 30 minutos, meia hora. 5 km em meia hora. Isso aqui, é claro, dá 10 km por hora. 10 km por hora. Essa é a velocidade inicial da Juliana. Mas o técnico, para que ela possa aguentar a prova, recomenda que ela use, que ela tenha uma diminuição de 40%. Olha lá, ó, diminuísse sua velocidade em 40%, ou seja, a nova velocidade é 0,6 da original. 40% perdeu, foi embora. Não volta mais, foi embora. Então é 60%, após uma diminuição em 40%. Então fica 0,6 vezes 10. Ou seja, minhas queridas e queridos, 0,6 km por hora. O tempo de prova, então o novo tempo de prova, vai ser velocidade é espaço pelo tempo. Então tempo é espaço, que é a nova prova, que tem 15 km, dividido pela nova velocidade. Tá? Isso aqui vai dar 2 horas, 16, 12. Opa, apaga não, tela. E 30 minutos. 2 horas e meia, né? Alternativa A. O que nos conta essa primeira questão? Já deixe vendo a próxima. O que nos conta essa primeira questão? Essa primeira questão... Ai, canetinha. Essa primeira questão... ela nos conta a tradicionalidade, né? A coisa da questão clássica mesmo, clara. Mas há algumas coisas mais ousadas. Por exemplo, olha só. Agora eu vou convidar você para a gente fazer aqui a questão 76. 77, pós 76. Olha lá, é isso aqui, ó. Uma mini cama elástica é constituída de uma superfície elástica com 32 molas idênticas. Molas em paralelo, né? Porque todas elas basicamente têm a mesma deformação. Então a constante elástica resultante é a soma das constantes elásticas das molas. Aí uma pessoa salta sobre esta mini cama, que é essa moça aqui, ó. Tá inclusive de rabo de cavalo. E ela transfere uma certa quantidade de energia que é absorvida pela superfície elástica. Ao saltar numa dessas minicamas, uma pessoa transfere uma quantidade igual a 160 joules de energia.
que 45% dessa energia seja distribuída igualmente entre as 32 molas, em que cada uma delas se distenda 3 milímetros, e ele quer saber a constante elástica da mola. Quer saber a constante elástica da mola. Vamos lá? Olha só. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é aplicar esse 45%. A energia transmitida que vai ser acumulada nas molas é 45% de 160. Só que tem 32 molas, né? Então, se tem 32 molas, essa energia tem que ser dividida entre 32 unidades. E isso aqui vai dar 2,25 joules. Tá? Pode fazer aí. Dá 2,25 joules para cada mola. Mas a gente também sabe que a energia elástica kx ao quadrado sobre 2. Então fica 2,25, que é igual a K, vezes a deformação de cada mola, que também é dada no texto, 3 milímetros. Só cuidado aí que 3 milímetros é 3 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Aí isso aqui vai dar 4,5, que é igual a K vezes 9 vezes 10 a menos 6. Aí vai dar, quer ver, ó? 4,5 eu aumento para 45, aí vezes 10 a menos 1. Dividido por 9 vezes 10 a menos 6. Isso aqui vai dar 5 vezes 9, 45. Vai dar 5 vezes 10 a quinta newtons por metro. Tá? 5 vezes 10 a quinta, que é a alternativa D. Alternativa D. Comentário geral da questão. Questão muito boa. Clássica e muito boa. Vamos avançar. Não vamos parar por aqui não. Agora eu vou convidar você para a questão 78. Foram 7 questões de física, né, nessa prova. Ah, olha só essa. Essa próxima, que é a 78, é uma questão sobre conservação da quantidade de movimento. E cinemática também. Eu vou ver se eu uso umas cores aqui também para ficar mais gostoso de ver. Então olha só a questão aqui. A figura mostra a trajetória de um projétil lançado obliquamente e 5 pontos equidistantes localizados entre si. 1, 2, 3, 4, 5 lá, em números romanos. Tá? Aí o projétil, ele lá em cima, quando o projétil está lá em cima, no instante que atingiu o ponto mais alto, o projétil explodiu. Boom! Dividindo-se em 2 fragmentos. 2 of them, A and B, de massas MA e MB. Tal que a massa do pedaço A, apesar do desenho dizer um pouco o contrário, é 2 vezes a massa do pedaço B. Então esse pedaço aqui, a massa é 2 vezes maior que esse. Desprezando a resistência do ar e considerando que a velocidade do projétil imediatamente antes da explosão era VH, e que depois da explosão o fragmento B adquiriu uma velocidade 5 vezes a velocidade inicial na mesma direção e sentido de V, o fragmento A atingiu o solo no ponto. Então olha que pergunta linda. Então tem 2 coisas aqui. Primeiro a gente vai ter que conservar a quantidade de movimento aqui, né, na explosão. Toda agregação, toda explosão conserva a quantidade de movimento, porque não há força externa, não há impulso externo. Aí depois que a gente descobrir a velocidade do fragmento A, aí a gente faz esse lançamento horizontal. A gente tem essa altura, né, que é a altura máxima. Então a gente tem como descobrir, relacionar o tempo com o tempo de queda, o alcance através da velocidade. Beleza? Então vamos lá. Vamos primeiro fazer a conservação da quantidade de movimento. Eu vou deixar os dados aqui para a gente poder usar. Então vamos lá. Acompanhe aqui comigo. Ó. Sistema mecanicamente isolado. Ele está isolado. Reze por ele. Say a prayer, little one. Don't forget my son. Sistema mecanicamente isolado, tá? Não tem impulso externo. O impulso externo é o vetor nulo. A força externa é o vetor nulo.
ninguém age nessas agregações ou desagregações, no nosso caso uma explosão. Então a quantidade de movimento do começo é igual à quantidade de movimento do fim. Qual era a quantidade de movimento no começo? A quantidade de movimento do começo era a quantidade de movimento inicial da peça, que tem velocidade VH. Então, vou colocar aqui, ó, VH, e que tem a massa total, que é MA mais MB. Aí depois a gente tem MA vezes a velocidade final de A, mais MB vezes a velocidade final de B. Deixa eu pegar o cantinho aqui, ó. Então, de novo, ó, quantidade de movimento do começo, massa total agregada do projétil vezes a sua velocidade inicial. Isso é igual à soma das quantidades de movimento das partes desagregadas. Só que agora vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção para a gente substituir bem aqui. Ele diz que a massa de A é 2 MB. Então, vamos escrever de novo. Ó. Isso aqui é 2 MB. Isso aqui, 2 MB. Então, o que vai rolar aqui? Ó? 2 MB mais MB, 3 MB. Tá acompanhando? Não tenha pressa, a gente está estudando junto, tranquilo. Acalma tua alma. Na calma da alma. Então, aqui é 3 MB vezes a velocidade inicial. Aqui vai ficar 2 MB vezes a velocidade final da parte A, que é quem eu estou mais interessado. Por quê? Por quê? Porque ele diz que a parte B, a velocidade da parte B é 5 vezes a velocidade inicial do projétil, com mesma direção e sentido. E aí ele quer saber onde é que esse cara vai atingir. Então vamos ver o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer com o MB, ó. Ó o MBzão. Ó, já era, sumiu. Aí vai ficar, ó, 3VH, que é igual a 2VAF mais 5VH. Tá? Aí deixa eu ver, passar para lá. Então vai ficar 2VAF, que é igual a 3VH, que já estava lá, menos 5VH. 2VAF menos 2VH. Aí vai dar a velocidade final do projétil A idêntica à velocidade horizontal inicial do projétil antes da explosão. Tá? Ou seja, o fragmento A ele é atirado no sentido oposto do fragmento B. Tá? O fragmento A, o que vai acontecer? Ele vai realizar um movimento de volta que é idêntico ao do projétil, só que em sentido oposto, voltando a cair na mesma posição que ele tinha partido, né? Porque o que eu quero dizer? Olha só, vou escrever o que eu estou falando. Quando o projétil partiu da posição 2. Da posição 2 ele partiu. E ele atingiu lá em cima com a velocidade inicial VH. E lembra que a cinemática não depende da massa, né? Pelo menos não quando não tem a resistência do ar. Se a gente descobriu que o projétil A, a parte do projétil, volta com a mesma velocidade, só que em sentido oposto, então significa que da mesma altura, com a mesma velocidade, ele vai voltar para a mesma posição. Né? Aqui tem uma massa menor do que a massa que imprimiu essa primeira velocidade, mas a cinemática não depende da massa. Nenhuma das equações tem a massa. Então, quando ele volta com a mesma velocidade, ele atinge o mesmo ponto. Alternativa C. Questão muito exigente de quantidade de movimento, né? Uma belíssima questão de quantidade de movimento. É isso aí. Unesp exigente. Vou convidar você, não desanima não. Estamos estudando junto aí. Tá? Agora, olha só, uma de calor. Uma de calor aqui. Eu achei que era de relógio. Ticking away the moments that make up a day. You fritter and waste the hours in enough and way. Vamos ver qual que é essa aqui, ó. 79. Isso aqui é mais interpretação de gráfico. Olha só. Ó. Aqui, ó. O gráfico mostra o fluxo térmico do ser humano em função da temperatura. Num experimento de metabolismo basal. A linha azul
representa o calor trocado por evaporação. E a gente já percebe que o calor trocado por evaporação cresce ao longo da temperatura, sendo máxima em torno de... Aliás, cresce não, decresce com a temperatura, né? A perda de calor do corpo humano por evaporação. Olha só a pegadinha, ó. A temperatura cresce para a esquerda. Então o calor trocado, né, por evaporação diminui com a temperatura e aumenta, aliás, aumenta com a diminuição da temperatura e diminui com o aumento da temperatura. Inclusive dá para ver aqui que em torno de 20, essa troca de calor aqui, aliás, em torno de 20 aproximadamente, daqui a pouco a gente calcula. Mas resumindo então, a troca de calor ela aumenta com a diminuição da temperatura de 40 para 16. O que mais? Deixa eu ver as outras curvas. A linha vermelha é o calor trocado por radiação, que aumenta com a temperatura, claro. E de convecção, que é o RC. De radiação e convecção, que aumenta com a temperatura. Beleza. Aí olha só, ele vai dizer assim, a temperatura de 20 graus Celsius, a perda de calor por evaporação é maior que por radiação e convecção. Não, 20 graus Celsius, 20 graus Celsius está aqui, ó. Tá? Olha o 20 graus Celsius aqui. Em 20 graus Celsius irradia pouco e perde bastante calor por evaporação. Então, ó, a perda de calor é maior que por radiação e convecção. Não é não. Porque o fluxo aqui é negativo, né? Esse fluxo é negativo e esse fluxo aqui é pouco negativo. Então a perda de calor é maior que a de radiação por convecção. Não. Porque aqui é fluxo térmico, então aqui ele está ganhando calor ainda. Ele só começa a emitir calor a partir do zero. Olha que perigosa a letra A. Vocês entenderam, né? Isso aqui são trocas de calor negativas, ou seja, esse aqui em módulo é menor do que esse aqui. Deixa eu ver. Letra B. Em temperaturas de 36 a 40, o corpo recebe mais calor do ambiente do que perde. Deixa eu ver. 36, 40, ele recebe mais calor do que perde. Não, ele perde bem mais calor do que recebe, ó. Entre 40 e 36, ele recebe uma média aqui de 25 e perde mais ou menos 100 unidades de calor. Não é a letra B. Letra C. A temperatura de 36 não há fluxo de calor. Deixa eu ver. Não, tem fluxo de calor sim. Porque olha só, a perda de calor para radiação é zero, mas ele está perdendo calor aqui, ó. Em torno de menos 80. Então não é zero não. Letra D. A maior perda de calor ocorre a temperatura de 32 graus. Deixa eu ver. Não, 32 graus? Não. Ó, a maior perda de calor aqui em 32 graus. 32 graus é mais ou menos menos 40 de cada um. Então dá menos 80, não. De evaporação aqui já tem menos 130. Juntando esses dois tem menos 80 mais ou menos. Não é a maior perda de calor não. Ai meu Deus, tem que ser a letra E. A perda de calor por evaporação se aproxima de zero para temperaturas inferiores a 20. Inferiores a 20. Olha lá, ó, a perda de calor por evaporação tende a zero. Verdade, ou seja, quanto mais frio, você menos perde calor por evaporação. É essa, alternativa E. Fudido, hein? É a letra A aqui muito perigosa mesmo. Alternativa E. Então você tem que perceber que essa perda de calor, que é negativa, ela tende a zero com a diminuição da temperatura. Bela questão de interpretação de gráficos e conhecimento das taxas de calor. Olha essa daqui. Essa daqui ainda nem vou usar o papel de novo. Um dos fatores que contribuíram para a aceitação do modelo atômico foi a explicação dos espectros, né? Cada arranjo dos elétrons em torno do núcleo acaba gerando uma luz que é difratada e difundida de uma maneira ligeiramente diferente, né? Então você coloca aqui um circuito de alta tensão
coloca aqui uma fenda colimadora, gera um feixe de luz e através de um elemento você acaba decompondo a luz branca em diversas faixas com desvios angulares diferentes. Quanto maior a frequência, maior o desvio. Essas camadas de violeta, por exemplo. E quanto menor a frequência, menor o desvio. Essas camadas de vermelho. E o infravermelho, o calor, que estaria aqui por cima. E o ultravioleta, que estaria aqui por baixo. Aí a Unesp pergunta, qual é o elemento óptico que precisa ser utilizado aqui? Ah, meu amigo, minha amiga. Ó, taking away the moments that make up a day. I have become comfortably numb. Claro, né? É um prisma. Pink Floyd é um prisma. Um prisma é um sistema que é focal, os lados não são paralelos. Ele gera uma dupla refração que gera esses desvios diferentes para cada faixa de radiação. Alternativa B. Essa aqui a gente nem vai para o papel de novo. Mas tinha que conhecer o elemento óptico. Tinha que ter prestado atenção quando estudou prisma. Olha esse aqui. Haha, nível sonoro. Oh, esse aí a gente viu recentemente, hein? Então eu tinha colocado 79 aqui, ó. 81, vamos ver, hein? Ó, já vou colocar aqui, ó. Nível sonoro, 10, se for em decibel, log de I sobre 0. Tá? Aí ele começa falando exatamente isso. Tá, ó, define-se a intensidade da onda sonora, potência transmitida por área, essa não é adequada para medir nossa percepção, pois nosso sistema não responde de modo linear à intensidade das ondas incidentes. Define-se então o nível sonoro, ó, beta log de I sobre 0. E o I0, 10 a menos 12. Supondo que uma pessoa posicionada de forma que a área de um de seus tímpanos esteja perpendicular à direção de propagação da onda, ouça um som contínuo de nível sonoro de 60 decibel durante 5 segundos, a quantidade de energia que atingiu seu tímpano nesse intervalo de tempo foi de... Nossa! A gente cobriu isso aqui nas nossas aulas, viu, gente? Mas bem exigente a equação, hein? A questão, em termos de equações. Vamos lá devagarzinho, mas já vou dar dica, ó. A gente vai pegar aqui os 60 decibel e vai descobrir a intensidade. Com intensidade, vai ter que lembrar da intensidade enquanto potência dividido pela área esférica atravessada pelas ondas. Olha que desgraçado. Aí, tendo a intensidade e tendo o tempo, aí a gente calcula a energia. Nossa, bem exigente, hein? Mas a estudante do poliedro que levou direitinho a sério até o final, tinha condição de pelo menos brigar. Vamos lá, vamos fazer a primeira parte aqui, que é do log. Então, ó, cadê? 60 decibel. Então, 60, que é igual a 60, que é igual a log de I sobre 10 a menos 12. Cortou, cortou. Então, ó, regra do abraço. 10 elevado a sexta é igual a I sobre menos 12. Então, I sobre menos 12 é igual a 10 elevado a sexta. Portanto, I é igual a 10 elevado a menos 6 watts por metro quadrado. Essa é a intensidade gerada por essa onda aí, tá? Então ela tá exposta a essa intensidade de potência por área sonora devido ao posicionamento. Tendo a intensidade, ele diz que ele está a área dos tímpanos, tá? Ele deu a área dos tímpanos. Ou seja, se ele deu a área dos tímpanos, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a potência. Vamos descobrir a potência, né? Então ó, tendo a intensidade, né, sonora que chega ao ouvido da pessoa, já que ela recebe 60 decibel, vamos lembrar que a intensidade é a potência dividido pela área. Mas a área, ele deu a área do ouvido sonoro. Qual que é a área do ouvido? Da área timpânica. Olha lá, ó, dos seus tímpanos. 6 vezes 10 a menos 6. Opa, 6 vezes 10 a menos 5. Então a potência, olha só, vai ficar 10 a menos 6
vezes 6 vezes 10 a menos 5. Deixa eu só ver se a unidade está correta. É, ó, metro quadrado. 6 vezes 10 a menos 5. Então a potência vai dar 6 vezes 10 a menos 11 watts. Agora, com o tempo, a gente lembra que potência é energia pelo tempo. E aí sim a gente descobre o que eles querem, ó. Potência vezes o tempo. Então a energia vai dar 6 vezes 10 a menos 11 vezes... Cadê? 5 segundos. Então isso aqui é 30 vezes 10 a menos 11. Que é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 10 joules. Né? O que dá a alternativa C. Questão mega exigente. Você viu? Ó, trabalhamos tudo em aula, hein? Mas tá aqui, ó. Intensidade sonora, nível sonoro, tinha que conhecer a equação e aplicar. Depois, através da intensidade, ele dando a área, achar a potência e depois aplicar em PET. Muito interessante, hein? A questão realmente extremamente interessante. Agora, olha só. Agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai fazer a questão que é a próxima. Ó, inclusive a última, que é a questão 82. Deixa eu ver se é isso mesmo. Questão 81 é do nível sonoro. Então, questão 82, deixa eu ver 83. 83 já vai para medicação, já é a prova de matemática. Então, vamos para a última, gente, que é 82, hein? 82. Deixa eu colocar aqui, ó. 82. Então, 82, olha só. Diz assim, ó. Para obter experimentalmente a curva diferente de potencial em função da intensidade para uma lâmpada, ele fez a seguinte montagem, ó. Pegou a lâmpada, ligou numa fonte de 9 volts e colocou um resistor de controle aqui. Insere com a lâmpada. Colocou um amperímetro e um voltímetro. Aí ele diz o seguinte, olha só a questão. Considerando que a bateria tem 9 volts, os aparelhos de medida e os fios de ligação sejam ideais, ele obteve as medidas de 5,7 volts aqui no voltímetro da lâmpada e 0,15 amperes. Ele quer saber a resistência do resistor colocado entre os pontos A e B. Ah, vamos lá. Isso aí é clássica de eletricidade. Então, primeiro, vamos fazer para o resistor. Ó, para o resistor. Para o resistor, a gente vai fazer URI. Tá? Aí, o que acontece? Quais foram as medidas do cara? Dos medidores da pessoa? 5,7 vezes 0,15. Aí, a gente já acha uma resistência que vai dar quanto aqui, ó? Vamos fazer aqui, ó. 5,7 dividido por 0,15 dá 38. Então a resistência da lâmpada é 38 ohms. Para o resistor, como é que funciona para o resistor? É o URI também. Só que qual é a DDP que sobra para ele? É o resíduo. Se a total é 9 e a lâmpada consome 5,7, essa aqui é a residual, é a diferença entre elas. Né? A diferença, então é 9 menos 5,7, que dá 3,3. Resistência que eu não sei. Vezes que corrente? 0,15, pô. Porque tá tudo em série. Tá tudo em série, quer ver, ó? Tá em série, tá tudo em série. Olha a corrente aqui, ó. A corrente tá aqui, ó. Corrente é a mesma. Então a resistência foi pedida é 3,3 por 0,15. Quanto que dá 3,3 por 0,15? Dá 22 ohms. E isso aí é a alternativa, deixa eu ver, a alternativa A. Beleza, gente? Agora volta devagarzinho o vídeo, vê tudo direitinho, tá? E aproveita aí para detonar. Tá? Mas o que já deu para ver do perfil da prova, galera? Clássica, exigente e muitas vezes desgraçada. Mas eu confio em vocês, a fila anda. Vocês são hiper dedicados e hiper inteligentes. Então lá vai. Lá vai! Beleza? Bons estudos aí, queridos. Tchau, tchau.